Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Estou aqui devidamente uniformizada com o meu combo favorito, que vocês sabem que é verde e laranja, para mais um vídeo desse quadro com mais uma paleta muito pedida por vocês. E antes de mostrar uma prévia das maquiagens desse vídeo, eu já vou me adiantar porque eu sei que vão me perguntar da paleta Green. Gente, cuidado, dessa forma vocês deixam os produtos obsoletos muito rápido. Nesse momento eu estou postando um vídeo sobre a paleta Orange, então aproveitem esse vídeo aqui. É um momento para aproveitar essa paleta aqui. Se você tem a paleta Orange, aproveite a sua paleta. E agora sim, uma prévia de todas as maquiagens presentes no vídeo de hoje. Assim você consegue entender se as maquiagens são num estilo que você se identifica, se são maquiagens que você usaria, antes de assistir o vídeo inteiro e não gostar de nenhuma no final das contas. E para começar propriamente, sempre preparando a pálpebra antes, com um primer de sombras ou um corretivo, usa o que você já está acostumado e funciona para você. Vou começar essa opção com um pincel mais achatado, só que fofinho na ponta, e vou usar essa cor. Vou deixar o espelho na altura do meu queixo, ó. E assim eu consigo ficar olhando pra baixo e deixar o olho entreaberto ao mesmo tempo. E com a sombra que eu peguei, eu começo a aplicar bem próximo dos cílios e mais próximo do canto externo. Dessa forma aqui. Próximo dos cílios e próximo ao canto externo. Eu vou deixando a sombra aqui nesse lugar, aplicando o pincel na pele e tirando. Quando eu faço rapidinho não dá pra perceber muito, mas é deixando o pincel na pele e tirando, como se eu estivesse carimbando o pincel, carimbando com o pincel na pele, assim eu consigo depositar a sombra. Aí depois de depositar a sombra, eu vou usar o mesmo pincel, por isso que eu escolhi um pincel mais achatadinho, mas com a ponta mais fofinha, para eu conseguir esfumar com esse mesmo pincel. Vou fazendo movimentos de vai e vem, de um lado pro outro, somente onde eu já apliquei a sombra. Eu não vou levar o pincel pro restante do olho. Só aqui onde eu já apliquei a sombra, assim eu consigo começar a criar um degradê na diagonal. Depois eu venho com um pincel de esfumar tradicional, redondinho, fofinho, sem produto nenhum, e aí sim eu vou começar a esfumar essa bordinha. Pra começar a criar o mesmo degradê que eu fiz nesse olho aqui. E aí, o que acontece? O meu olho tem esse excessozinho de pele aqui. Então, não é um formato de olho que vai me permitir deixar essa parte aqui de fora tão na diagonal. Eu vou ter que subir a sombra aqui um pouquinho, quase chegando próximo aqui do côncavo. Se você tiver o olho mais parecido com o meu, talvez seja necessário fazer esse passo também, né? De subir um pouquinho até aqui o côncavo e depois esfumar, ainda tentando manter a aplicação na lateral. Para quem não tem o côncavo tão fundo como o meu, só aquele primeiro passo esfumando na lateral já deve ser o suficiente. Para deixar aqui certinho, eu venho com a esponjinha, sem pegar produto, sem corretivo, nada, só o que sobrou do que eu fiz a pele. E vou tentando deixar aqui mais retinho. E aqui no meu caso ainda tá faltando sombra bem aqui, ó, tá vendo? Por causa desse excessozinho, aí fica esse buraco. Então eu vou ter que voltar com um pouquinho de sombra aqui e esfumar. Mesma sombra, mas eu troco para um pincel menor. E vou aplicar aqui embaixo, unindo com a aplicação do marrom que eu fiz aqui em cima. Para dar continuidade na aplicação, eu deixo aqui embaixo esfumadinho. Agora eu vou usar um pincel que é menor ainda do que eu acabei de usar e vou usar a sombra marrom mais escura. Vou aplicar esse marrom mais escuro bem perto da raiz do cílio e dentro da aplicação do primeiro marrom, assim cria um degradê de cor. E também aplico esse marrom mais escuro na parte superior, o mais próximo possível da raiz do cílio. Parece que dá trabalho de fazer, parece que leva muito tempo pra fazer, mas é porque eu tenho que parar pra explicar. Sem a explicação, faz rapidinho. Venho com um pincel pequenininho, pode ser o mesmo que eu tava usando antes, eu vou trocar pra não ter que limpar.
E eu só quero fazer um detalhe com esse laranja, então por isso que eu peguei o pincel pequenininho, que é pra deixar essa aplicação bem pequenininha. Não é pra aplicar aqui no canto interno inteiro, é só pra contornar o olho nessa parte que forma o canto interno. Eu vou aplicar até se encontrar com o marrom, que eu já apliquei. Encontrou com o marrom, dá uma esfumadinha. Vou pegar mais da mesma sombra. E agora eu vou contornar a parte de baixo e eu paro de aplicar quando encontra com o marrom que eu já apliquei. Nessa parte aqui que ficou sem nada, dá pra usar um pincel de esfumar, pegar um pouquinho de pó solto ou de uma sombra que seja do mesmo tom de pele e aplicar aqui pra selar. A ideia é que fique parecido com o próprio tom de pele. Eu vou finalizar sem lápis bege, mas se quiser pode aplicar. E aí finaliza direto com a máscara de cílios. Se caso quiser essa mesma maquiagem de uma forma um pouquinho mais dramática, dá pra aplicar um lápis marrom em toda a linha d'água e selar com a sombra marrom escura. E assim temos a maquiagem pronta. Começando mais uma e a pálpebra já tá pronta. Pra fazer esse olho eu precisaria de um marrom mais claro do que esse que tem na paleta. Então como não tem, eu vou ter que meio que criar um. E pra isso eu vou usar um pincel pequeno de esfumar. Vou começar com essa sombra. Vou começar a aplicação do canto externo e bem próximo à raiz do cílio. Eu vou depositando a sombra, pego mais sombra e vou aplicar também aqui no canto externo. Esse canto externo vai ser sempre meu ponto de partida, para eu criar uma cor de marrom que não tem nessa paleta, um marrom mais claro. Então eu sempre vou encostar primeiro aqui nesse canto externo e depois que eu vou levar esse pincel para outros lugares. Então, para eu deixar essa sombra marrom mais clara aqui, eu começo a esfumar esse marrom depois que eu já descarreguei tudo que tinha de sombra nesse canto externo. Eu só vou levar para o restante da pálpebra o que sobrou praticamente de resquício de sombra na cerda do pincel. Então, eu meio que vou pintando o restante da pálpebra, meio que tingindo essa pálpebra. Tá vendo que fica dois tons de marrom? Um concentrado e um bem esfumadinho, que é o que restou na cerda do pincel. Preciso de mais sombra, aí eu vou pegar mais. Lembra que eu tenho um ponto de partida, eu vou encostar primeiro aqui. Se eu encostar primeiro aqui, vai ficar escuro e não é o que eu quero. Então eu encosto aqui primeiro, descarrego essa sombra. Depois que eu vi que já descarregou, se quiser, pode até tirar na mão algum possível excesso e aí sim volta a tingir o restante da pálpebra, criando assim um tom de marrom mais claro que essa paleta não tem. Volto aqui no canto externo para dar acabamento e aí eu fico esfumando aonde eu vejo que tá com uma marcação muito grosseira, sem pegar mais produto. E aí eu venho com um pincel maior de esfumar, limpo. Aqui tá manchadinho porque eu já fiz esse olho, né? Então coloriu um pouquinho da cerda que é branca, mas é um pincel limpo. Com o olho aberto e o espelho na direção do meu olho aberto, eu vou esfumar essa bordinha para que tire a marcação também. E agora com o pincel pequenininho, pincel lápis, eu venho nessa sombra. De novo, meu ponto de partida é o canto externo. Primeiro toque do pincel na pálpebra vai ser no canto externo. E eu vou aplicar rente aos cílios. Na parte superior. Aqui não tem tanta necessidade dessa sombra ficar mais clara, igual eu fiz com a sombra marrom. Mas tem a questão do ponto de partida, né? De onde o pincel vai encostar primeiro. Porque aqui no cantinho externo não tem problema essa sombra ficar um pouco mais concentrada. Inclusive, eu até subo ela um pouquinho, ó, pra ela se mesclar com o marrom que eu apliquei aqui e ficou mais intenso. Vou pegar mais da mesma sombra e vou aplicar aqui embaixo do olho também. Eu já aplico esfumando, como é uma sombra metalizada, ela aplica fácil nessa área. Com um pincel pequenininho eu vou pegar essa sombra que tem umas partículas de brilho mais intensas e maiores. E vou fazer um detalhe igual eu fiz nesse olho. É só pra ser um detalhezinho com brilho. E eu recomendo que, se caso for fazer isso, use uma colinha por baixo pra
esse brilho não ficar caindo no rosto. E aí aplica a quantidade que você quiser, a quantidade que você se sentir confortável. É só pra ser um brilho, porque a primeira sombra, essa avermelhada, ela não tem tanto brilho, né? Ela é mais metalizada, aí é só pra fazer um detalhezinho mesmo. Vou passar um lápis bege na linha d'água, que é pra meio que limpar essa linha d'água. Finaliza com a máscara de cílios e a make tá pronta. Começando o próximo, eu não vi que não tava gravando. E meio que já fiz o primeiro passo aqui, mas é simples. Usei um pincel de esfumar pequeno, comecei com esse marrom, apliquei na parte superior já no côncavo, depositei primeiro e eu deixei o espelho na minha altura para eu marcar esse esfumado aqui no côncavo de uma forma que eu consiga ver como que ele vai ficar quando eu tiver de olho aberto. E aí com isso é só esfumar aqui no côncavo. Se precisar, pega um pincel maior, limpo, e esfuma a bordinha para tirar a marcação. Vou pegar um pincel menor ainda e venho com um marrom mais escuro. E esse marrom mais escuro eu vou começar aplicando mais próximo da raiz do cílio. Só que eu vou unir com esse marrom aqui de cima. Ai. E agora? Não sei se eu começo de novo. Eu esqueci do primeiro passo. Eu fiz um passo antes de esfumar esse primeiro marrom. Eu selei a pálpebra com pó solto, pra dar esse efeito que a pálpebra tá do mesmo tom que meu tom de pele. Então eu selei a pálpebra e aí sim eu fiz aquele passo com o esfumado marrom aqui no côncavo. E agora o terceiro passo é esse que eu tô fazendo, esfumando a sombra marrom mais escura, próximo da raiz do cílio e juntando com a parte de cima do primeiro marrom que eu esfumei. Aí eu volto com o pincel de esfumar para dar acabamento, tirar qualquer marcação que tenha ficado. Eu vou usar um pincel chanfrado pequenininho, vou pegar essa sombra marrom, tiro o excesso dessa sombra marrom da lateral, às vezes esfarela um pouquinho, então é bom tirar o excesso. Eu quero só a sombra que tá bem na pontinha do pincel. E aí eu vou fazer um puxadinho aqui, quem não gosta pode pular essa parte. Pra fazer esse puxadinho, eu só posiciono o pincel onde eu quero que esse puxadinho fique e carimbo o pincel na pele. Ele meio que já vai formando o delineadinho interno. Aí aqui eu vou crescer mais um pouquinho, vou só encostar o pincel na pele e já fiz o cantinho. Aí agora eu só vou puxar um pouquinho aqui pra dentro e vou dar uma esfumadinha aqui na ponta. E agora com um pincel pequenininho também, eu venho nessa sombra laranja, que é ela que completa essa parte que ficou sem sombra. E eu aplico arrastando mesmo, porque é uma sombra metalizada, ela já aplica bem, sem precisar depositar primeiro. Volto com o pincel que eu tava aplicando o marrom, para esfumar o encontro das duas cores. Não vou aplicar nada na parte de baixo, eu vou só passar o lápis bege para dar uma limpada aqui, meio que dar um acabamento. Aplico a máscara de cílios. Eu pessoalmente, quando uso sombra só na parte de cima, eu gosto de aplicar mais máscara na parte de cima, que é onde tem sombra, e na parte inferior eu só encosto de leve o aplicador, porque senão fica um cílio muito grande aqui sem uma sombra para acompanhar. Eu só encosto um pouquinho para tirar aquele esbranquiçado do pó. E mais uma make pronta. Mais um, não podia faltar o delineadinho. E aí eu vou aplicar primer de sombras mais próximo aqui da lateral do olho, que é onde vai concentrar mais a sombra que eu vou aplicar. Então não tem muita necessidade de aplicar no olho inteiro. Venho esfumando aqui para deixar ele niveladinho. E o restante que sobra eu levo pra pálpebra para ficar tudo de uma cor só. Mas não precisa ter tanto primer de sombras aqui, se eu não vou usar sombra aqui, né? Vou usar pó solto para selar justamente essa área que eu não vou aplicar sombra. Mais próximo aqui do côncavo e mais próximo do canto interno. Vou usar o marrom mais escuro com o pincel chanfrado. Tiro o excesso da lateral do pincel. E onde eu tiver espaço para fazer esse delineado, eu vou puxar o primeiro tracinho. Não tem problema se não ficar certinho, porque eu vou arrumar depois. E aí eu fecho esse delineado
Delineado pequenininho, só no cantinho mesmo. Vou só dar uma pequena completada aqui. E venho com a sombra laranja. E eu vou esfumar a parte superior desse delineado. É importante que o pincel não fique assim, ó, na hora de esfumar. Usa a ponta do pincel para esfumar a parte superior. Eu aplico já esfumando com movimentos de vai e vem. Dá pra voltar com o pincel chanfrado e tirar a marcação do encontro das duas sombras. Esse delineadinho dá pra fazer colando aquelas fitas e aí só esfumar por cima, depois tira a fita, já fica retinho. Como eu tô fazendo sem fita, eu venho com um pincel língua de gato, sujinho de corretivo, e vou fazer um movimento só para deixar a parte inferior retinha. Venho agora com a sombra marrom, umedeço um pouquinho com bruma e venho bem na bordinha, escurecendo bem esse marrom para também ajudar a dar acabamento. A sombra molhada acaba deixando a sombra mais escura. E mais uma vez, finaliza com a máscara de cílios. E vamos para mais um delineadinho. Geralmente eu começo com o olho pronto, mas como eu acho que esse delineado dá pra fazer de duas formas diferentes, eu vou fazer cada olho de um jeito diferente. Porque eu vou usar essa sombra e ela é duochrome. Então, dependendo da base que você usa, dá pra conseguir dois efeitos diferentes. E aí você pode escolher qual aplicação você gosta mais. Eu vou usar cola para grudar essa sombra, porque ela tem partículas maiores. De um lado, eu vou usar uma cola de cílios, que é em formato de caneta delineadora. Esse tipo de produto já facilita, porque já tem a cor preta e já vai grudar os brilhos da sombra. E também, por ter a cor preta, o efeito da sombra vai ficar diferente do que ficaria com uma base com uma cola branca. Então fiz um delineado preto, do tamanho que eu quero, venho com um pincel bem pequenininho nessa sombra duochrome e vou pressionando a sombra para grudar nessa cola. Vou pegando de pouquinho em pouquinho. O mais difícil aqui vai ser manter o brilhinho dentro da cor, mas com um pincel pequenininho tipo esse, fica fácil. O que ficar pra fora vem com uma escovinha e tira. Se eu tivesse máscara de cílios ia ser mais fácil, mas né, eu reaproveitei do olho anterior. Tiro a sujeirinha e aí com o fundo preto fica parecendo o efeito daquele delineador quase preto da Contém 1 grama. Dependendo do ângulo fica preto. E conforme você vai mexendo o rosto, vai aparecendo aquele duochrome de cor. E o outro olho eu vou fazer com a cola branca, que é o mesmo produto que eu usei anteriormente, só que na versão branca. De novo, esse tipo de produto, por ser uma caneta, já é mais fácil, mas também dá pra usar uma cola de cílios branca com um aplicador tradicional. E faz o delineado, também não enche de cola, né? Coloca só o suficiente pra partícula de brilho grudar. E com colinhas de glitter também dá pra fazer a mesma coisa. Pega um pouco da colinha, vem com um pincel pequenininho e vai fazendo o delineado com a colinha. Que no caso, como eu tenho um produto que facilita a minha vida, eu vou usar o produto que facilita a minha vida. E com o mesmo pincel pequenininho eu pego a sombra brilhante e vou preenchendo de sombra onde eu já apliquei a cola. Tá vendo que com a cola branca, o fundinho laranja dessa sombra fica mais visível. Com o fundo preto, fica mais visível logo de cara o brilho rosado. Então por isso que eu achei legal fazer das duas formas, assim vocês conseguem variar ou escolher a forma favorita, o efeito favorito de vocês. Limpa. E temos aí duas formas de fazer o mesmo delineadinho e um jeito de usar brilho no dia a dia sem que fique parecendo uma coisa muito exagerada. E essas foram as sugestões para o vídeo de hoje. Você sempre pode adaptar qualquer uma das maquiagens com alguma paleta de sombras que você já tiver. Como sempre, fique à vontade para pedir nos comentários alguma paleta que você queira ver nesse quadro,
mas convido você a ver os outros vídeos, porque talvez a paleta que você queira ver já esteja lá. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!